Olha eu aqui de novo, mais uma gravação assíncrona do nosso curso Gestão Pública Municipal da Universidade Aberta do Brasil, junto com a Universidade Federal do Tocantins. Este é o meu painel, vocês estão acompanhando aí. Estamos aqui no Moodle virtual.ft.edu.br, a plataforma de ensino-aprendizagem uma delas, da Universidade Federal do Tocantins. Aqui no meu painel eu deixei aqui a nossa disciplina que estamos acompanhando nessas gravações, metodologia da pesquisa. Já falamos sobre a disciplina, já falamos sobre nosso plano, os nossos encontros, as apresentações, tá, pessoal? Eu quero conhecê-los e ler as experiências e expectativas de metodologia da pesquisa. E como vocês já acompanham, eu não só leio, mas eu gosto de fazer sempre o feedback junto com vocês aí para a gente ir se aproximando e conversando e para eu ir compreendendo como é que os nossos encontros síncronos, né, podem ser mais próximos da realidade de vocês. Essas apresentações elas me ajudam muito nisso. Já falamos aqui da metodologia científica e tipo de pesquisa, e agora nós vamos falar um pouquinho da coleta, análise e apresentação de dados. A coleta de dados é uma etapa essencial da pesquisa, e a escolha das técnicas e instrumentos deve considerar o tipo de estudo e os objetivos traçados. Então, tá, eu tenho tema, eu tenho um problema, eu já fiz uma vasta pesquisa bibliográfica. Inclusive, pessoal, não fique só nisso, né? Tem gente que fica nesse mundo e não sai. Ele lê 10 livros e não faz nenhuma coleta, não faz nenhuma análise. E aí o tempo passa, ele se torna um expert em teoria, é aquele cara bom de teoria, você fala a palavra, ele sabe, você fala, ele conhece até a história da palavra, mas na hora que você questiona e se ele já fez alguma pesquisa de campo sobre aquilo, como é aquela realidade no trabalho dele, ou como aquilo alcança a comunidade dele ali, ele já não sabe. Não, nunca fiz, nunca fui, não tem interesse. Então, a ideia da pesquisa, pelo menos as pesquisas de campo que nós orientamos, os estudos de caso e os projetos de intervenção, que é algo que nós aqui na Universidade Federal do Tocantins utilizamos muito, é que você também, claro, sempre embasado por teoria, mas também tem esse campo. Vamos fazer uma coleta de dados, vamos buscar pessoas, vamos conversar com pessoas, vamos observar o nosso universo de trabalho. E quando eu falo universo de trabalho, é porque eu acredito ser mais fácil, mais prático, né? Mas claro, você pode sair do seu espaço também para fazer outras pesquisas. E aí você trazer a teoria e fazer essas análises, interpretar esses dados. Isso é muito bom e muito valorizado no mundo científico, inclusive. Então, o que que eu vou usar, Marlon? Bom, você pode fazer questionários. De hoje, não precisa ser aquele questionário impresso, a gente tem várias ferramentas de online para fazer questionários. Eu posso usar entrevistas. E quando eu falo entrevistas, eu preciso de uma câmera. Hoje, com o celular, você tem tudo. Você tem câmera, você tem gravador de voz, enfim. Alguns aplicativos que já fazem até as edições, as leituras, as transcrições. Use as entrevistas. Você pode fazer observações. Tem gente que não dá muito valor nas observações. E é importantíssimo. Ou seja, o que é observação? É você, pesquisador, assumindo uma postura ética profissional, dizer: eu estive em tal lugar e eu observei isso, aconteceu assim, assim, assim. Faz uma descrição do que você observou. É uma coleta de dados e riquíssima, por sinal. Então, às vezes a gente se prende, né? Ah, eu preciso entrevistar alguém, eu preciso fazer um questionário. Não necessariamente. Bom, se for possível, claro, mas você pode também ir além e trazer as suas observações junto com isso, ou ficar somente nelas. O que vai deixar claro é nos seus resultados. Olha, este trabalho é fruto de observações do pesquisador em tal momento, em tal situação. Então, a pessoa que vai ler desde o princípio, ela já vai entender que as suas análises, os seus dados estão envoltos nisso. Existem os grupos focais, ou seja, o nome já diz, né? Você pode criar grupos. Eu quero analisar isso com um grupo de gestores de tal área, um grupo de professores, um grupo de alunos, um grupo de pais, um grupo de usuários do serviço tal, grupo focal. Tem a análise documental, ou seja, não, eu vou analisar as atas de reunião. O que
escrito nessas atas. É um trem chato para nós que somos funcionários públicos, é fazer reunião e fazer ata, mas é obrigatório, porque nós precisamos produzir documento daquilo que envolve a administração pública. E isso é um material, ó, riquíssimo. Análise de documentos, atas, relatórios, diários, todo esse material ele está disponível, ele é público, ou quando não é, existe um rito talvez para você alcançar, mas ele pode ser alcançado. E isso é coleta de dados, você pode usar esse material para sua análise, para sua pesquisa. E outros recursos, né? Claro, esses são os mais comuns, inclusive os que eu oriento que vocês façam. Vocês estão fazendo uma especialização, é algo mais simples, vocês têm um tempo curto, então escolha um desses, né? Existem outros, mas não existem, mas são mais complexos, exigem mais tempo, exigem talvez mais recursos e talvez não vão ser recomendados nesse momento. É uma opinião minha, você vai ter um orientador do TCC que vai te dizer isso, tá bom? Também não quero limitá-lo. Após a coleta de dados, então, fiz essa coleta. Peguei esse material, Marlon. Estudei, estou com o material e estou com os teóricos. Você precisa fazer com que agora eles dialoguem. É a famosa análise. Então, esses dados, eles vão ser tratados. Eu não vou analisar isso. Eu acho que tem que ser. Não, existem regras que são para isso. Existem teorias, existem teóricos, existem procedimentos que vão te ajudar nesse processo. E, inclusive, é bom, é recomendado que você traga isso também nos seus resultados. Olha, a análise desse material foi feita com base em autor X, no livro tal, nas técnicas que são muito utilizadas no serviço público de tal lugar. Isso também é bom, tá bom, pessoal? Em pesquisas quantitativas, né, existem procedimentos estatísticos, que você pode descrever ou correlacionar. Nas qualitativas ou mistas, se você quiser, você também vai fazer análises temáticas, você vai fazer análise de discurso, que é observar bem como quais as palavras, enfim, como aquilo usando um termo fenomenológico, né, como aquilo se vê, como aquilo se aparece, se apresenta. A interpretação dos dados deve permitir que essa resposta seja alcançada, então, lembrando sempre, você vai fazer uma análise com base na sua pergunta, com base no seu questionamento, com base no seu problema. Porque às vezes, olha, isso acontece muito nos trabalhos que a gente avalia, que a gente lê, principalmente os trabalhos que são apresentados nas nossas revistas. Alguns artigos, eles trazem análises excelentes, excelentes. Só que quando eu vou observar o problema que o autor está dando, é outro. Então, é a famosa fuga do tema. A pessoa fez uma análise muito boa, mas não dentro do tema que ele queria. Então, infelizmente, esse tipo de trabalho não é aceito nas nossas revistas. Não é aceito no primeiro momento, claro, né? A gente faz um feedback pedindo para a pessoa adequar. Se a pessoa aceitar e adequar, aí a revista é feita, a gente aprova. Mas, enfim, a ideia é que haja um diálogo. Observe se você não está fugindo do seu tema. Observe se os seus teóricos realmente estão falando sobre aquilo. Eu, por exemplo, pesquiso educação de jovens e adultos. Então, a educação de jovens e adultos ela tem um arcabouço de teóricos. Não adianta eu trazer para cá, talvez, não que não deva, né? Claro que é tudo interdisciplinar ali, mas se eu ficar falando muito de teóricos que falam só da educação infantil, e eu deixo de lado os teóricos da educação de jovens e adultos, eles precisam estar ali juntos. Eu posso dialogar com os da educação infantil, devo, mas não necessariamente, né? Tem que haver um equilíbrio nisso. Então, esse referencial teórico, ele tem que ter equilíbrio, você tem que analisar isso com cautela, para evitar que você talvez traga muitos referenciais que não estão de acordo com o seu tema, então seu trabalho fica assim meio que capenga, meio que faltando ali alguma coisinha. Nas apresentações dos resultados, o pesquisador organiza essas informações, isso aqui dá trabalho e tem que ser feito, tá, pessoal? Tem gente que tem muita teoria, leu 10 livros, juntou 100 atas de reunião, entrevistou 20 pessoas, mas não consegue organizar. Então, isso tem que ser organizado de forma prática, de forma acessível, não é só aquele texto. Faça um gráfico, faça uma tabela. Na tabela você vai colocar construção dos autores, construa textos que vão explicar suas análises.
Isso dá muito trabalho. Então, por isso é que a gente recomenda, quando a gente está na orientação do TCC, tem gente que não gosta. Olha, seu trabalho é excelente, é bom, mas está muito grande. Vamos reduzir ele um pouquinho, vamos deixar ele mais, né, mais simples. Porque nós sabemos que vai chegar um momento em que você vai precisar juntar tudo isso e transformar em algo, em achados, em algo que esteja aí ao alcance dos nossos objetivos e principalmente, como eu falo sempre, com a literatura que você revisou, né, com que você leu, tá bom? E claro, por fim, você vai discutir esses resultados, que é algo mais, digamos assim, subjetivo seu. Eu, Marlon, tenho tal experiência, tenho tal arcabouço de habilidades e competências, e diante de tudo isso, diante de tudo que eu apresentei nos meus resultados, eu faço aqui uma discussão agora, ou considerações finais, ou conclusões, e claro, uma coisa importante que nós cobramos muito na UFT, e não é porque nós da UFT cobramos, faz parte do universo técnico científico. Sempre aponte caminhos para novas investigações. Conhecimento é uma construção sempre. Então, olha, eu cheguei até aqui, mas eu acredito que eu consiga, ou alguém que queira, talvez eu não quero mais, mas se alguém quiser continuar esse caminho, ele pode fazer mais isso, pode ir mais ali, pode ir mais além, pode. Isso é muito bom quando a gente pega um artigo ou um TCC, um trabalho, um resultado, e o pesquisador teve essa cautela, teve esse carinho, teve esse cuidado de dizer, olha, aqui não deu certo, isso aqui está faltando, aqui eu acho que ainda poderia ser melhor. E aí você deixa ali, talvez, dicas para pessoas que queiram continuar o seu trabalho, ou talvez até te ajudar naquilo, enfim. Aqui tem um gráfico muito legal que eu gosto muito, método de coleta de dados, né? Eu posso fazer entrevista, posso fazer grupos, posso fazer enquetes, posso fazer observações, posso analisar documentos e, claro, que eu gosto muito fazer estudo de caso. E quando você for fazer o estudo de caso, não precisa sair do seu trabalho, não. Faça o estudo de caso no seu trabalho. Marlon, eu sou autônomo. Faça um estudo de caso do que é ser autônomo na sua função, no serviço que você oferece. Veja que maravilha. Você divulgar um TCC sobre isso, você divulgar um artigo sobre isso, você escrever sobre isso, é muito bom, tá bom? Era isso. Eu acho que fechamos aqui nosso capítulo 4. Bons estudos. Até a próxima.